queria que abrisse a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios 3, a partir do verso 5 até ao 9. Que vamos usar como base estes versículos para a pregação, amém? E diz-nos assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Lê comigo agora, repete comigo esta última frase. 1, 2, 3, porque de Deus... Acho que não percebeste. Não, espera, isto não é várzea, calma. Isto não é várzea. Vamos repetir todos juntos. 1, 2, 3... Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Portanto, eu queria parar por aqui e começar aqui. Paulo, ele atribui duas características aos filhos de Deus e uma delas é lavoura de Deus e outra edifício de Deus. Vou rapidamente explicar o que é a lavoura de Deus. Lavoura nada mais, nada menos é do que um campo pronto para cultivo. Amém? Quando Paulo fala de lavoura, ele tem a atribuição de que Deus é como se fosse o nosso agricultor e nós somos um campo pronto para cultivar. Ou cultivado, como preferires, certo? Então, uma lavoura, ela lembra-nos de crescimento, tempo, cuidado, dependência de Deus. E nenhum agricultor semeia hoje e colhe amanhã. Lembra-nos também de paciência. Amém? Certo? Mas eu queria atender e ter atenção aqui à palavra edifício. Somos edifício de Deus. Sabes, é interessante que, tendo em conta os edifícios, nós vamos entender que, eu quero que tu pegues a visão aqui comigo, eu vou fazer algumas analogias, amém? Portanto, fica aqui comigo que nós vamos juntos e vamos conseguir chegar ao ponto ápice aqui da pregação. Mas eu queria primeiro dizer-te o seguinte e ter aqui um ponto importante. Deus classifica-nos como se fôssemos edifício. Estou no edifício, amém? Sabes, a nossa tendência e a tendência do edifício é ter outros edifícios à volta, certo? E a primeira coisa que eu quero deixar contigo, antes de sequer nós avançarmos com o que quer que seja, é cuidado com o juízo de valor que fazes com os edifícios perto de ti, com os teus irmãos. Sabes, muitas vezes nós achamos que a influência do edifício ela está caracterizada no tamanho dele, amém? Então esta pessoa ela está a crescer muito, esta pessoa é muito grande, tem um cargo muito alto, tem um nível muito alto, mas nem sempre a caracterização de uma influência é através da sua grandeza. Amém? Estás comigo? Está a fazer sentido, certo? Vou-te dar um exemplo prático. Por exemplo, se nós pusermos um prédio de 5 andares, temos resto de chão, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e quarto andar. Amém? 5 andares. Vamos colocar que cada andar tem 2 casas, amém? 2 apartamentos. Se esses 2 apartamentos eles atenderem diretamente casais, vamos colocar casais como média. Nós temos um prédio de 5 andares que influencia diretamente 20 pessoas, certo? De 5 andares. Mas, por exemplo, se nós formos ali à loja de cidadão, que tem 2 andares, 3 se calhar, acho que 2, acho que não tem 3. É um prédio mais pequeno, mas diretamente influencia centenas de pessoas, dezenas de pessoas por dia, certo? Então Deus é interessante que ao classificar-nos como um edifício, Ele vai diretamente também nos dizer, ei, cuidado com a atribuição do que é um edifício. O que é que eu quero te dizer com edifício? Então nós vamos começar sobre uma ordem lógica de como se começa um edifício. Amém? Eu sei que aqui há pessoas que trabalham com construção civil, eu vou dar o meu melhor para te dizer todos os termos técnicos e dizer coisas que façam sentido para tu entenderes. Amém? Fica comigo que vai ser dinâmico e nós vamos chegar ao ponto principal. Eu creio que antes de qualquer construção de um edifício, antes de qualquer plantação de um shopping, de um prédio, de algo, nós precisamos de o quê primeiro? Quem sabe? Quem me diz? Já vamos lá. Antes da fundação. Tu não fazes uma fundação sem um terreno.
Ouvi abençoados, disseram terreno. Não disseram terreiro, pois não? Não, né? Está amarrado em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, quebra, Pai, qualquer espírito de terreiro aqui nesta tarde. Amém. Terreno, exatamente. Antes de nós termos um edifício, nós temos de comprar o terreno. Amém? Então a primeira parte da minha pregação eu quero voltar para a compra do terreno e também, não só a compra, mas o projeto. Certo? Sabes? Em 1 Pedro 1, 18 e 19 vai-nos dizer o seguinte: sabendo que não foi com essas coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Jesus. Sabes? A compra do terreno, e o terreno, ele não nos diz respeito porque ele já pagou. Amém? Então o terreno é algo que nós não precisamos de preocupar. Quantos aqui foram comprados por um alto preço? Um preço que foi comprado através do nosso irmão mais velho, que pagou por nós naquela cruz e tirou-nos do que estávamos destinados a ser, para que sejamos livres nele. Amém? Quantos aqui foram comprados? Aleluia! Não é? E sabes, é interessante que esta palavra e esta expressão de sermos comprados, ela não tem a ver com denominação nenhuma. Então, tanto nós da MCI, quanto o pessoal das Assembleias, o pessoal da Hillsong, da Bethel, da Lagoinha, todos nós fomos comprados. Todos nós temos a mesma denominação. Não existem uns mais comprados que outros. Amém? Isso é a glória da presença do Senhor na nossa vida. Sabes, tendo algo desta forma, eu venho e veio diretamente à minha cabeça aqueles 2 versículos que estão lá em Mateus 11, 28 ao 30. Não sei se quem está comigo e quem sabe. Vinde a mim, quem vem comigo? Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante que Jesus, quando começa por nos atribuir esta responsabilidade, Jesus não nos dá nenhum tipo de distinção, não é? Jesus não diz assim, olha, tu tens que ter estes demasiados parâmetros, tens que ter estas nuances, estas consideradas características. Não! O que é que ele vai dizer? Ele vai nos dizer que qualquer um pode aceder à minha presença com a disponibilidade de coração. Isso é a coisa mais linda que o Senhor tem. O Senhor não nos pediu para que nós nos tratássemos antes de ter com Ele, né? Ele aceitou-nos como nós viemos. Ele só não nos aceita que nós fiquemos no mesmo lugar, mas Ele aceitou-nos como nós viemos. Sabes, é interessante, não é? E deixa-me dizer-te uma coisa. A nossa tendência muitas vezes é achar que a maior sobrecarga que um ser humano pode ter espiritualmente falando é o pecado. Mas, deixa-me dizer-te uma coisa. Nós muitas vezes estamos completamente sobrecarregados dentro da nossa religiosidade. João, mas o que é uma religiosidade? Sabes, deixa-me dizer-te uma questão. Na época de Jesus, o jugo ele tinha um significado diferente no contexto judaico. Já expliquei isto de manhã, sabes? O jugo, naquela altura, ele representava submissão. Ou seja, muitas vezes era usado a expressão jugo de lei, jugo do reino de Deus. Isto significava o quê? Que os mestres da época, os religiosos, admitiam o jugo do reino como algo positivo. Porque é algo que tu tens o dever de obedecer, não é? Então, muitos deles diziam que eu pretendo alcançar jugo e declarar jugo para o meu rabi, para o meu mestre. Amém? Mas depois eu lembro-me claramente de Jesus a criticar esses mesmos mestres religiosos, aqui em Mateus 23:4, quando ele nos diz: atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Sabes? É engraçado, não é? Jesus, quando nos vai referir que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, em momento algum o Senhor atribui essa questão e essas características à nossa vida como se nós estivéssemos livres do cansaço, não é?
Muitas vezes nós lemos este texto como se Jesus te prometesse que tu nunca mais irias estar cansado. Não, não é nada disso. Jesus especificamente revela que o teu cansaço e talvez a tua sobrecarga não vai ser por conta do meu ministério para ti, ou daquilo que eu te entreguei. Isso sim, mas em nenhum momento Jesus vai dizer, olha, tu comigo vais estar livre do cansaço, comigo vais estar livre da sobrecarga, comigo vais estar livre dos problemas, das ocupações, de tudo o que está à tua volta. Não. Antes, pelo contrário, sabes? Eu creio que relativamente ao Senhor é plano dele que nós andemos cansados sobre o nosso trabalho. Sabes? Jesus é tão bom que Ele diz-nos exatamente o seguinte, e aqui eu quero que tu prestes atenção comigo e olhes para mim. Se tu tens andado cansado, sobrecarregado, cheio e com falta de continuar consoante o ministério que o Senhor tem na tua vida, ou consoante aquilo que tu te dispuseste a fazer na casa do Senhor, tens que avaliar realmente se isso aí veio do Senhor. Porque se na Bíblia dele vai dizer que nenhum jugo vindo de mim, nenhum fardo vindo de mim vai ser sobrecarregado e vai te deixar em sobrecarga, porque é que nós andamos cansados com as coisas do Senhor? É um bom ponto. É um excelente ponto, na realidade. Sabes, o Senhor é inacreditável e a sobrecarga da nossa vida nunca pode ser por conta do nosso ministério. A sobrecarga da nossa vida nunca pode ser atribuída à nossa igreja. A sobrecarga e o cansaço da nossa vida nunca pode ser atribuída ao que o Senhor te entregou. Isso é o que este versículo diz. Não é que tu não vais andar mais cansado. Não é que o teu trabalho não te vai cansar, não é que a tua família não te vai dar trabalho, não é que o teu trabalho não te vai, muitas vezes, sobrecarregar, mas vindo de mim, não existe nada que te vá sobrecarregar. Vindo de mim não existe nada que vá colocar em causa a tua vida ou que vai te deixar sem forças. Sabes, o Senhor até nisso Ele é perfeito. O Senhor até nisso Ele é perfeito. Por isso é que Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porquê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em nome de Jesus. Amém? Estás aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Sabes, e nós começamos a pegar nestas coisas e a pegar nesta caracterização e começamos a atribuir escadas para alcançar o Senhor. Então aquela roupa faz-me chegar mais perto ao Senhor do que aquela. Se eu me vestir desta forma, se eu pertencer a esta igreja, se eu pertencer a esta denominação, se eu fizer este ato religioso, se eu der a minha oferta sem qualquer motivo, sem qualquer sentido, se eu praticar isto, se eu fizer isto, chego mais perto ao Senhor. Então nós anulamos completamente o que Jesus fez e aquilo que Ele já pagou e nós quase que avançamos com um pagamento para chegar mais perto a Deus. Deixa-me dizer-te uma coisa. Não existe nada que te faça merecer o acesso ao Senhor. Nada. E não existe nada que te possa fazer chegar tão perto ao Senhor quanto o que Jesus fez. Foi entregar-se por ti e por mim. É interessante, não é? E, sabes, esta religiosidade que muitas vezes anda nos nossos pés é muito complicada. Sabes, eu conheço uma história de uma menina que ela estava, quando eu estive lá no ano do Brasil, ela era uma menina que ela tinha problemas na sua sexualidade. Ela não achava convencional a forma que apenas existe homem e mulher, não é? E ela gostava de outras mulheres. E eu lembro-me que ela desabafando connosco lá no Brasil, ela disse, olha, chegou a um ponto em que o meu líder, a minha líder, chegou ao pé de mim e começou a fazer pressão para eu parar de ser assim, porque senão eu ia parar de ter atenção. Porque senão ela não ia querer mais estar comigo. Essa miúda está desviada até hoje. Mas nós gostamos muito de ganhar discussões e ganhar pouca gente para Jesus. Essa é a realidade. Nós preferimos ganhar uma discussão do que ganhar alguém. Porque nós temos de ter razão. E o nosso coração está cheio de religiosidade. E a religiosidade, ela afasta as pessoas do projeto celestial que é Jesus. Sabes, a minha pergunta para ti esta tarde é: onde é que tu tens estado quando a festa está a acontecer?
Sabes, onde é que tu tens estado quando a festa está a decorrer? Quando o teu irmão chegou ferido, cansado, rasgado, sujo, a cheirar mal? Onde é que tu tens estado? Tu tens estado lá, na fila da frente, na porta, à espera que ele chegue, com as sandálias na mão, com a roupa aqui nos teus braços, com um perfume, com uma toalha para ele se lavar? Ou tens estado fora da festa a julgar o que os outros estão a fazer? Sabes? Porque é que Jesus haveria de estar disponível para ti se tu não estás disponível para os outros? Sabes, eu entendo esse evangelho, sabes? Eu entendo que é muito mais fácil quando a pessoa vem arrumada. Eu entendo que é muito mais fácil quando a pessoa já vem vestida, já vem cheirosa, já vem sem marcas, já vem como eu gosto, né? Como eu acho, quando a forma que eu acho que ela tem de vir vestida. Sabes? Isso é distinção. Se Jesus fizesse essa distinção contigo, tu estarias aqui hoje ou não? Muito provavelmente não. Mas nós continuamos a firmar as nossas estacas aonde? Na religiosidade. E essas escadas que nós fazemos para o céu deixam outras pessoas vulneráveis para conseguir chegar. E isso é pior. Sabes, eu queria que tu colocasses as tuas mãos em forma de receber. Coloca as tuas mãos para a frente em forma de receber. Sabes, eu entendo que a nossa vida e nós como cristãos, nós precisamos de dinâmica na nossa vida para realmente continuar, não é? Eu entendo, nós somos um bocado limitados para apenas sermos nós e Deus. Então coloca as tuas mãos em forma de receber. Sabes, e se tu estavas à procura de alguma profecia esta tarde, se tu estavas à procura de alguma palavra de afirmação da tua vida, palavra de conhecimento, deixa-me dizer-te aqui uma coisa. Olha aqui para mim. Isto aqui é a maior profecia que tu podes ter na tua vida. A tua Bíblia. Abre a tua Bíblia. Para de andar à procura de profecias de pessoas. Tu tens aqui uma profecia de não sei quantas páginas, não sei quantas folhas, não sei quantas palavras, versículos. Deixa-me dizer-te então, recebe estes versículos agora esta tarde. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que despejais. Será que podes dizer amém? 1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Sabes, Jesus, Ele está disponível para nós e os planos que Ele tem para a minha vida, para a tua vida, são perfeitos. Essa é a realidade, não é clichê, é profecia. É a profecia escrita, que é a Bíblia. Sabes, onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos. Onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos. Porque a maior profecia que há é a Bíblia. Sabes, Deus tem um projeto perfeito para a nossa vida. Então não nos diz respeito relativamente à compra do terreno nem ao projeto. Porque Ele já fez, Ele já pagou. E Ele já te escolheu e já te comprou por um preço alto, sabes? O projeto perfeito e o terreno está nas mãos dele. Mas agora vem a parte mais complicada, não é? Que é a parte onde nós temos de começar a fazer as coisas. Deixa-me colocar aqui contigo. Vamos agora. Já temos o terreno e já temos o projeto feito. Amém? Qual é que é a primeira coisa que fazemos após isto? Alguém me diz? Quero aqui palpites. Alguém me sabe dizer? Depois do terreno comprado e o projeto feito. Vamos. Good. Janaína, dá um beijo no ombro do teu marido. Ele é abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Temos de limpar o terreno, guys. Não vale a pena nós firmarmos as nossas estacas, colocarmos o nosso fundamento, se nós não limparmos o terreno. Se não firmarmos, se não fizermos a terraplanagem, se não alisarmos o terreno, não faz sentido, né? Sabes? Não existe avanço nenhum de obra sem a limpeza e o nivelamento do terreno. Sabes, às vezes o terreno ficou demasiado tempo sem dono, né? Se calhar o terreno ficou demasiado tempo sem um cuidado. Então foi crescendo algumas plantas, foi desnivelando através da corrosão, da chuva, sabes? E Deus, Ele precisa de trabalhar nisso primeiro. Se calhar, há tanto tempo que o terreno estava vazio, o vizinho foi jogando lixo cá para dentro, né? Então nós estamos cheios de lixo. E sabes, o que é que acontece se tu deixares comida na tua cozinha e fores de férias durante uma semana? Quando tu voltares, o que é que vai acontecer?
Cheiro, moscas, pragas. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Vai fazer alguma coisa se eu espantar as moscas? Provavelmente no momento até vai, né? Porque a mosca vai embora. Se eu pegar num daqueles raquetes elétricas, aquilo, elas fritam todas, mas depois vão quantas? Vem a família toda. Vêm os tios, os avós, os pais à procura delas, amém? Sabes, mas isto é engraçado, não é? Mas muitas vezes somos nós. Nós espantamos as moscas do lixo que está dentro de nós, mas esquecemos de tirar a comida que já está podre, o lixo que já está podre. Então as moscas e as pragas vão fazer o quê? Vão voltar. Porque tu continuas com o lixo no teu coração. Continuas com o lixo dentro da tua alma, do teu coração, da presença da tua vida. Continuas cheia de verdades que não fazem mais sentido para ti. E tu tentaste construir coisas em cima disso. Mas por isso é que a influência de Satanás está sempre contigo. Porquê? Porque não te livraste do lixo corretamente. Então podes ter a obra mais linda, o prédio mais lindo, a pintura mais linda, o fundamento mais perfeito. Mas se tu estás cheio de lixo, de nada vai servir. Sabes? Ao meditar nesta parte eu fiquei e deparei-me a pensar, será que eu me livrei de tudo o que eu carrego do meu passado antes de deixar Deus construir? Será que está tudo limpo? Será que eu não deixei aquele saco naquele sótão mais escondido? Será que eu não deixei aquele lixo que cheira pior? Sabem, eu vou-vos confessar uma coisa. A minha mãe não está cá, o meu pai não está cá, então estou livre. Amém? Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Ainda mais o que é gravado é o culto da manhã, então aqui estou livre, aleluia. Glória a Deus, Davi. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Sabes, eu tenho bué de problemas com cheiros, mano, juro. Se há coisa que é tortura para mim, é ter de limpar alguma coisa que cheira mal, principalmente comida. Mano, mete-me a fazer tudo, mas menos limpar comida mal cheirosa podre. Pá, estou a ser vulnerável convosco, desculpem. Somos família ou não somos? Tipo assim. E eu fico a pensar, né? Por isso é que eu falei deste exemplo. Tipo assim, pá, eu atribuo isso à parte mais difícil, ao lixo mais difícil. Que é aquele lixo, sabem aquela comida? Sabem aquele vegetal que nós deixámos dentro do nosso frigorífico? Nos esquecemos que ele estava lá. E ele já se desintegrou lá, já virou alguma coisa. A alface já virou roxa, já não sei como, né? A courgette já era esticadinha assim, já ficou assim meio... O tomate já ficou assim espalmado. Estás a ver? Mano, isto são experiências de um gajo que nunca viveu sozinho no Brasil, né? Guys, vou-vos dizer uma coisa, outra coisa, já contei isto, Tiago. Quando eu fui de férias com os meus pais, eu desliguei a eletricidade da minha casa toda. Tudo o que estava no frigorífico, meus amigos, durante 25 dias. Nem sei o que é que... Nem vos consigo caracterizar o que é que era aquilo. Esquece. Só sei que a primeira coisa que eu voltei, olhei para o meu frigorífico e disse assim, não é possível. Mano, estava cheio de larvas e cenas, mano. Só sei que pus o frigorífico lá fora, mangueirada, tudo. Nem sabia se o frigorífico ia se estragar, mas a verdade é que o anjo segurou aquele motor. Aleluia. Não se estragou aquele frigorífico. Rosilene, pega a visão. Pega a visão. Só te digo. Eu chamei-lhe Rosilene de propósito, tá? Rosana, Rosângela, amém, glória a Deus. Sabes? Queres acabar com o diabo na tua alma e na tua mente? Queres acabar com a influência de Satanás na tua vida? Perdoa hoje quem é que te magoou. Sabes, o perdão é lixado, mano. O perdão é uma cena complicada. O perdão é uma cena complicada porquê? Porque Jesus, é interessante que a Bíblia dá-nos opções e algumas coisas, mas o perdão é daquelas que não há opção. Não há. Se alguém te magoou, o que é que vai nos dizer a Bíblia? Se alguém te magoou nesta fase, o que é que tu tens de fazer? Dá outra. Sobre o perdão, o que é que a Bíblia nos vai dizer sobre o perdão? Alguém sabe? Quantas vezes mais é que tu tens de perdoar se alguém te magoar? Loucura, né? Eu não te estou a dizer para tu construires uma empresa com a pessoa. Não te estou a dizer para tu construires uma sociedade com alguém que te traiu. Não, mano, não estou a dizer isso. Se a pessoa te traiu, se tu construíste uma empresa com a pessoa, se a pessoa te traiu,
É normal que se tu fores lá outra vez, ela vai te trair outra vez e vai te roubar outra vez. Mas eu estou-te a dizer o perdão. Perdoar não é opção. Sabes, queres livrar-te do diabo da tua alma e da tua mente? Começa a dizer coisas aos teus filhos que nunca disseste. Começa a dizer coisas aos teus pais que nunca disseste. Começa a fazer coisas que tu nunca fizeste pelas pessoas à tua volta. Porque aí tu vais eliminando o lixo. Então isto aqui que estava a ocupar espaço na minha mente, esta mágoa que eu tinha sobre esta pessoa que estava a ocupar um espaço na minha sala, eu tirei. Já não faz mais sentido para mim. Já não é o que eu sou. Então esta falta de perdão que eu tinha pelo meu pai que me traiu, que me abandonou, que me deixou, eu tiro fora. Já não faz mais parte da minha vida. Sabes, Deus merece filhos fortes, emocionalmente falando. A verdade é que a igreja está cheia de fracos emocionais, não é? Então nós não convencemos ninguém porque a nossa vida é tão medíocre ou mais do que os que estão lá fora. É complicado, sabes? É complicado tu convenceres alguém se a tua vida não tem fruto nenhum maior do que aqueles que estão lá fora. Não. Então vem o problema, eu fico mal. Vem aquela conta que eu não tinha para pagar, eu já fico difícil. Se vem aquele problema da minha família, eu já vou abaixo. Então o que é que serve termos Deus, na verdade? Do que é que serve termos Jesus se com Ele nós ficamos tristes, desamparados e desesperados? De nada serve Deus. Sabes, não só o lixo, não é? Podemos até tirar o lixo todo. Tiramos o lixo todo. Mas e o terreno? Como é que nós vamos construir e deixar que Deus construa coisas em nós se o nosso terreno ainda está desnivelado? Sabes? Capitão, tu estás aqui e não vais deixar mentir. Se eu quiser fazer um shopping e tiver um monte de montes no terreno, eu consigo fazê-lo. Depende. Vais-me dizer, depende. Não quer que me digas depende. Quer que me digas assim, não dá. Não dá. Amém? Não dá. E a verdade é essa, sabes? E eu gosto de pensar que esses montes são difíceis. Esses montes são difíceis. Porque dessa parte não se trata apenas de algo que aconteceu ou de uma falta de perdão. O monte trata-se de algo que está fundamentado no nosso terreno. E são verdades que tu caracterizaste a ti próprio que já não consegues mais deixar. Então os teus pais profetizaram na tua vida que tu ias dar errado e tu deste errado até hoje. E sabes, e Deus vai ter de cavar. Deus vai ter de alisar o terreno. Deus vai ter de fazer com que o terreno fique bom para a construção. E isto vai doer muitas vezes. Sabes, eu deparei-me a pensar numa linha que Jesus tem falado comigo, não é? Qual é que é a maior caracterização das pessoas que receberam Jesus? O Evangelho dentro de nós mesmos. Vou-vos dizer, na minha opinião, isto pode ser a tua, atenção. Na minha opinião, a maior forma de um evangelho efetivo na vida de alguém é quando essa pessoa diariamente quebra o seu si mesmo. O seu eu. Quebra a si mesmo diariamente. Essa é a maior prova do evangelho estar a ser efetivo em ti. Tu diariamente tens que te anular. Para mim, na minha opinião. Sabes, mas eu fico a pensar. As pessoas que estão lá fora, nós quando temos Jesus, nós aqui nesta sala, nós fazemos questão de glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque assim, não dá apenas para tê-lo, não é? Tipo assim, Ele fez tanto, Ele faz tanto, Ele é tanto, que nós não conseguimos ficar um dia, quando tu tens Jesus diariamente dentro de ti, tu não consegues ficar um dia sem glorificá-lo, porque Ele é inacreditavelmente perfeito e a sua majestade Ele merece na sua íntegra que tu o exaltes diariamente. Mas sabes, eu fiquei a pensar, será que o mundo ele é corrompido porque Satanás está lá? Será que é esse o maior motivo pelo que o mundo é corrompido? Será que é por isso? Se a maior obra do Evangelho é tu te anulares a ti mesmo, eu creio que a pior coisa do mundo não é Satanás. É quando o teu Senhor és tu mesmo. É quando em vez de tu estares ocupado pela majestade do Senhor, tu estás ocupado pelas tuas decisões e pelas tuas nuances, pelas tuas verdades. Então o que era para ser uma identidade bem firmada ficou uma identidade desregulada e isso construiu um grande monte em mim. E eu construo a base e o que Deus quer fazer em cima dessas verdades. Não! Sabes, Satanás, ele não tem poder nenhum para entrar em ninguém que não o queira.
Essa é a realidade. Satanás não tem poder nenhum para te entrar na tua vida à força. Sempre foste tu que decidiste. Sempre fui eu que decidi. Sempre fomos nós que abrimos essa porta. Satanás não constrói portas. Ele apenas entra nas que estão abertas. Houve aqui uma coisa. Satanás não constrói portas dentro de ti. Ele entra naquelas que tu construíste e estão abertas. Sem ninguém. Sabes, e é interessante, não é? Porque eu fico a pensar, não, mano, Satanás não é o pior mal deste mundo. Satanás é um dos grandes males deste mundo, com certeza. Mas para mim a pior coisa é nós sermos os senhorios de nós mesmos. Porque nós vamos somar a nossa carne, as nossas vontades, aquilo que nós infelizmente nascemos com, juntando aquilo que Satanás vai dizendo sobre nós e vai nos influenciando a fazer. Então é uma junção, não é apenas uma coisa. Tu se calhar não deste errado na tua vida por causa de Satanás. Não, tu deste errado na tua vida por causa de ti mesmo. Porque a tua verdade fez mais sentido do que a verdade de Deus em ti. E em mim. E em mim. Loucura. O pior de todos sou eu. Aleluia. Sabes, em Efésios 4, do 22 ao 24, diz-nos o seguinte. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, despojai-te de ti mesmo. Jesus não te está a dizer aqui, despejai-te de Satanás. Paulo não te está a dizer aqui, não despejai-te de Satanás. Não, despejai-te de ti mesmo. Que te corrompes pelas concupiscências, pelas vontades da carne. Sim. Então o maior problema somos nós mesmos. Essa é a verdade. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Satanás, ele é interessante. Satanás, ele deixa a casa abandonada. Esse é o problema. Satanás, ele ao mesmo tempo que ele influencia-te a tu seres a pior versão de ti mesmo, ele não ocupa a tua casa. Ele deixa-a abandonada. É louco isso, não é? Nós muitas vezes estamos presos a coisas do nosso passado, a um mundo, mas eu creio que não é porque Satanás está lá, sabes? Eu creio que é porque nós deixámos a porta aberta. Ele influenciou, deixou o lixo e foi embora. Ele influenciou, deixou o muro construído, deixou o monte construído e foi embora. Por isso é que tu estás cheio de lixo, cheio de ervas, cheio de engano. Essa é a verdade. Ok, comigo? Todos comigo? Certo? Amém? Não durmas. Não durmas. Vou te expor se tu dormires. Amém, glória a Deus. Vou ser mais dinâmico, amém? Então nós já tivemos o terreno, já tivemos o projeto, certo? Agora, já estamos limpos e já alisamos a terra. Já quebramos os montes, tiramos as pedras, tiramos as árvores, já estamos bem. Então agora já passou a parte mais difícil, é, Jefferson? Essa é a interessante parte agora. Guys, deixem-me dizer-te uma coisa. Agora é que vem a pior parte. Agora é que começa a parte mais complicada. Não é quando está a limpar-te, não é isso. Agora é que Deus vai começar a fazer o quê? O que é que Deus vai começar a fazer? Eu senti aí, Vanessa, eu senti-te dizer alguma coisa que faz sentido. Diz. Furar. Aleluia. Deus vai começar a furar o teu terreno para fazer a base. Deus vai começar a trazer coisas, materiais, ferro, concreto, tudo para furar o teu terreno. Deus vai começar a construir os alicerces. Esta parte dói muito. Esta parte dói muito. Sabes? E continua aqui comigo. E de repente começam a chegar sacos de cimento, começam a chegar vigas gigantes de ferro, começam a chegar materiais que não mais acabam. Quantos aqui já compraram uma casa apenas na planta ainda? Alguém já comprou uma casa na planta? Alguém já? Recebe aí então, em nome de Jesus. Recebe. Não, abre as tuas mãos em nome de Jesus. Recebe, em nome de Jesus. Deus merece filhos prósperos, aleluia. Em nome de Jesus. Deus merece filhos prósperos, mas vai trabalhar.
vai estudar e vai trabalhar. Não vai cair do céu. Vai trabalhar e vai estudar. Amém. Sabes? Mas vocês sabem, isto é o que acontece muito nos filmes, nós vemos alguns vídeos sobre isto, não é? Então, quando tu compras uma casa na planta, eu também nunca comprei, atenção, ainda, Javison. Às vezes a gente tem que dar um susto na pobreza, aleluia, em nome de Jesus. Às vezes a gente tem que dar um susto na pobreza, ainda não comprei a minha casa, amém. Sabes, nós vemos nos vídeos e como é que funciona. Naqueles filmes, alguém já viu filmes sobre isso? Tipo assim, a pessoa acaba de comprar uma casa num terreno e vê como aqui, aquela plaquinha que diz o projeto da casa, né? E tu só vês o terreno, não vês nada, e só ficas assim. Sabes, e esta parte é a parte que demora mais. Esta parte é a parte que mais é cansativa. Porquê? Porque tu vais à obra e tu só vês caminhões a chegar, só vês caminhões a descarregar material, só vês pessoal a fincar coisas, a trazer materiais, a fazer formas, a fazer quadrados, retângulos, a deixar as coisas... E tu ficas assim, ok, o projeto está feito, eu estou a ver aqui o projeto à minha frente, mas estou a ver aqui a obra. Não dá muito bem para ver ainda, está meio estranho, mas é aqui, sabes? É aqui que Deus mais trabalha. É aqui que Deus mais trabalha. Deixa-me dizer-te uma coisa. Deus trabalha no fundamento. Deus trabalha no fundamento, onde ninguém vê. Onde ninguém vê. O principal da obra, diz assim comigo, o principal da obra é o fundamento que ninguém vê. Esse é o principal da obra. Sabes? E aqui começa o nosso pior inimigo. Aqui começa, que é o quê? O ordinário da vida. Aqui começa aquela parte da vida onde parece que eu estou a andar em loop, não é? Parece que eu estou sempre a viver a mesma coisa, parece que eu estou a andar e parece que nada avança. Eu vejo as coisas a mexer, mas parece que nada avança. Eu vejo as coisas a andar de um lado para o outro, mas parece que nada avança e eu já estou desesperado. Deus, porquê é que está a demorar tanto tempo? Deus, porquê é que está a doer tanto? Porquê é que estás a fazer tanta coisa? Porquê é que estás a massacrar-me tanto com estas mudanças? Sabes? Deixa-me dizer-te uma coisa muito interessante. Não digas as tuas renúncias a toda a gente. Não digas aquilo que Deus está a fazer contigo a toda a gente. Não exponhas os teus jejuns, não exponhas a tua maturidade espiritual, não exponhas as alianças que fizeste com o Senhor a toda a gente. Sabes, Deus quer um relacionamento pessoal contigo. Então para de espalhar a toda a gente o quanto é que o firmamento está a ser feito. Porque estás a dar aso para que cheguem pessoas e deem opiniões sobre o teu firmamento, que não era preciso. E nós somos maus, sabes? E nós somos limitados. Olha aqui para mim. Nós somos limitados, sabes? E se calhar pode haver alguém de Satanás dizer e palpitar sobre coisas na obra, no teu projeto, que não eram para acontecer. E olha aqui para mim. Voltando ao início, Deus tem o projeto perfeito para a nossa vida. Deus, Ele tem o projeto perfeito. Deus não precisa de palpites de ninguém. Sabes, o maior inimigo do projeto é os palpites. O maior inimigo do projeto é as alterações a meio do projeto. Porque tu vais vendo que as coisas se calhar não eram bem assim, tu vais vendo, e se calhar aquilo é tão difícil de acontecer e nós começamos a questionar Deus, né? Se calhar aquilo está tão longe e nós começamos a questionar Deus, e vem alguma alma abençoada e diz assim, não metas tanto, não fures tanto aí, não precisa de tantas vigas, assim já aguenta. Não, olha aqui para mim, faz mais rápido, apressa. Enquanto Deus está só assim, eu não terminei ainda o fundamento. Se eu estou a demorar no fundamento, ei, olha aqui para mim. Se eu estou a demorar no fundamento é porque a obra vai ser grande. Se eu estou a demorar a alicerçar as estacas é porque a obra vai ser maior do que eu estou a pensar. Mas nós queremos apressar, não é? Então as pessoas vêm e dizem verdades na nossa vida e nós começamos a deixar para lá o projeto. E começamos a pensar assim, não, se calhar por aqui é melhor.
Se calhar por ali é melhor. Se calhar deixar aqui, se calhar não vai fazer muita diferença. Ok, em vez de 4 pilares eu vou pôr 3. Se calhar aqui não preciso de passar argamassa. Se calhar ali não preciso de fazer capote nesta parede. Se calhar em cima não preciso de impermeabilizar. Meto só a tela e não há problema nenhum. Sabes? Deus, Ele é perfeito no projeto que Ele faz para ti. Faz de tudo na tua vida para tu não avançares qualquer firmamento que Deus está a fazer. Porque depois vais responder por isso. Sabes, o que mantém a obra em pé são os materiais internos pertencentes ao fundamento. Deixa-me explicar-te uma coisa e deixa-me dar-te uma ideia. Eu estou a trabalhar num escritório de administração de prédios, amém? De administração de condomínios. E, por incrível que pareça, a Rosilene está aqui e não me vai deixar mentir. Rosilene, assim é que é. O prédio que mais me dá problemas é o prédio mais novo construído que eu tenho. João, como assim? Não era suposto os velhos é que te darem problemas? Não era suposto os prédios velhos é que estarem a dar problemas? Era suposto. Mas porquê é que os prédios novos estão a dar problema? Não sei se tu, com certeza tu estás a par disso, mas a sobrevalorização do mercado imobiliário em Portugal. Quantos aqui estão a par dessa realidade triste do nosso país? Nós é que vamos escolher se vamos murmurar por isso ou se vamos orar. Amém? Eu vejo muita gente a murmurar, a queixar-se, mas já oraste sobre isso? Não, né? Então, continua. Estás num bom caminho. Nada te difere dos que estão lá fora. Amém. Sabes, e uma coisa interessante, não é? É que eu estive a pensar, é que nós vemos, né? Tipo assim, T2, com 80 metros quadrados, de 1914, né? Velhos, que dói, a cair a 1000 euros, né? 900 euros, 800 euros. Loucura! E se tu quiseres comprar, Javis, se tu quiseres comprar, vais dar os teus queridos 350 mil euros, 400 mil euros, né? Então o que é que aconteceu? Este prédio no meu trabalho é daqueles prédios em que já chegou nesta nova leva de casas caras. Então o que é que a empresa construtora fez? Não, vamos construir isto rápido para ver se não perdemos esta leva. E aqui, quem sabe aqueles prédios lá em cima na várzea? Aqueles prédios lá em cima na várzea, novinhos, lindos, de morrer, com piscina, com churrasqueira em todas os apartamentos, embutidos, né? Aquilo ali é do Satanás, aquilo. Estou-te a dizer com experiência. Estou-te a dizer com experiência. Se tu estás a pensar em morar num desses prédios, pensa bem. Aleluia. Mas voltando, sabes? E tu o que é que aconteceu? A empresa construtora construiu e vendeu aquelas casinhas humildes, né? Guto, casinhas humildes, né? Um T3zinho a 670 mil, 750 mil. Temos T4s com piscina a 850, né? Duplexzinhos, né? Se calhar a custar 1 milhão. Então o que é que está a acontecer agora neste prédio? É fissuras em todo o lado. É juntas de dilatação com dilatações tipo de 15 centímetros. Sim, garagens inundadas, gente com chuva em casa, né? Sabes, isto parece chocante, mas isto é exatamente o que acontece quando nós avançamos sem que o firmamento esteja bem feito. Demora muito tempo, eu sei que demora. E se calhar tu estás a olhar para mim exatamente nessa fase. João, parece que estou estagnado, Deus disse-me para ir para aqui, Deus disse-me para fazer isto, mas parece que nada está a dar certo. Eu vejo as coisas a andar e Deus vai-me dando aqui algumas coisas, mas, pá, eu acho que Ele se esqueceu. Deixa-me dizer-te uma coisa. Uma palavra de Deus lançada, deixa-me dizer-te, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então porquê é que tu estás parado? Porquê é que tu simplesmente construíste já, sabotaste o projeto que Deus tem para a tua vida? Não faças isso.
deixa-me dizer-te com todo o respeito e com todo o amor entre irmãos, não faças isso. Porque isso vai ser a pior decisão que tu vais fazer na tua vida. Vais sabotar e vais construir em cima daquilo que não está bem feito. Sabes, Deus, Ele é tão bom que tu é que vais decidir os materiais que vais pôr dentro da tua obra. Tu é que vais decidir os materiais do que é feita a tua construção. Então tu é que vais decidir se tu vais viver a tua vida no meio da murmuração, da fofoca entre as pessoas, ou vais construir a tua vida no meio da oração. Tu é que vais decidir os materiais da tua vida. Tu é que vais decidir realmente se tu vais viver na mágoa ou se vais viver no perdão. Tu é que vais decidir. Tudo o que não está no projeto do Senhor para a tua vida, tudo o que não estava destinado pelo Senhor para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, vai sujar e vai abrir fissuras onde não ia abrir se tu seguisse o plano perfeito do Senhor. João, mas ok. O que é que isso vai trazer na realidade? Tu podes escolher a melhor tinta, tu podes escolher o melhor peladuro, tu podes escolher os melhores parafusos, as melhores brocas, mas se tu não tiveres algo bem firmado, se não tiveres uma impermeabilização bem feita, uma parede bem construída, sabes o que é que vai acontecer? Tu vais pregar um prego dentro da tua casa, vais pôr uma bucha, quando tu vais furar, vai vir uma pedra assim contigo atrás. E é o que acontece connosco. Quando vem a primeira dificuldade, quando vem o primeiro irmão a trair-nos, quando vem o primeiro irmão a olhar-nos de lado, quando vem o primeiro irmão a fazer fofoca, quando vem aquele pastor que nos magoou, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos despejar-nos daquilo que o nosso coração está cheio. Então aquilo que era suposto apenas ser um firmamento, um simples prego, tirou um pedaço de mim, porque eu não deixei Deus fazer como Ele queria. Eu não deixei Deus acabar o processo. Eu achei que eu é que podia mandar no processo. Sabes, nós vamos avançando sem cuidar dos detalhes. Então, o telhado não precisa de mais impermeabilização, as paredes não precisam de mais capotes, não precisam de mais revestimento, e nós vamos fazendo as coisas sem sentido. Sabes, nenhum cargozinho teu, nenhum cargozinho de pastor, obreiro, líder, evangelista, profeta, nenhum cargozinho desses teu é mais forte do que seres filho. E tu podes tentar pintar-te daquilo que tu quiseres, podes tentar pintar-te do cargo que tu quiseres, mas quando vier o dia mau, quando vier a chuva, quando vier o vento, quando vier os anos de corrosão, aí é que vai definir realmente se o teu firmamento foi bem feito. Sabes, é triste. E deixa-me dizer-te uma coisa. O complicado muitas vezes é que nós achamos que por já termos limpo o terreno, por já termos alisado o terreno, por já termos, muitas vezes até já ter os alicerces bem definidos, nós achamos que estamos livres de Satanás. Não. Deixa-me voltar a relembrar-te. Satanás pode querer construir uma parede onde não estava no projeto. Satanás pode querer sabotar o projeto inicial. E tu tens de estar pronto para isso. Tu tens de estar pronto para rejeitar toda a ação do maligno sobre a tua vida. Mas tu tens de estar conectado com o construtor. Tu tens de estar conectado com quem fez o projeto. Lembrar-te diariamente, sabes? Lembra-te diariamente daquilo que Ele te prometeu. Lembra-te diariamente sobre... sabes, deixa-me dizer-te uma coisa. Para de andar à procura de profecias por aí de alguém. Para de andar de culto em culto, de igreja em igreja, de pregador em pregador, de reels em reels, à espera que Deus fale contigo. Ei, olha aqui para mim. Nós temos algo que foi escrito exatamente para uma profecia. A Bíblia, sabes, mais de 30% da Bíblia são profecias diretas. Então porque é que se na Bíblia o nosso irmão mais velho nos disse que nós não iríamos ter falta nenhuma nele, nós andamos cheios de falta de coisas, sabes?
Deus, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. E não é diferente quando o assunto é a tua vida. Não é diferente quando o projeto é a tua vida. Será que tu podes esticar mais uma vez as tuas mãos? Ei, deixa-me dizer-te uma coisa. Isto não é algo clichê que eu quero que tu ouças muitas vezes na tua vida e que tu já não consideres que é importante. Estica as tuas mãos de forma a receberes. Sabes, isto não é eis-me aqui que o Senhor, eis que o Senhor está a dizer. Não, olha aqui para mim, isto está o que está escrito. Recebe. Filipenses 1, do 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aleluia! Queres melhor coisa do que esta profecia? Aquele que fez a boa obra, Ele é fiel para a cumprir. Essa é a realidade. Sabes, o meu objetivo com esta palavra é apenas ligar-te e fazer-te prestar atenção a isto. Presta aqui atenção a mim, eu estou a terminar já. Deus, em todo o tempo, em toda a sua soberania, em todo o projeto perfeito que Ele tem para a nossa vida, Ele vai te testar muitas vezes. Ei, olha aqui para mim. Ele vai te testar muitas vezes. Porque tu estás a ser construído para quê? Para ser habitação de pessoas, para influenciar pessoas. Tu não estás a ser construído apenas como um monumento. Não é esse tipo de construção que Deus quer. Paulo, quando te vai escrever em 1 Coríntios, no primeiro versículo que nós lemos, lembra-te, Paulo não te compara com um monumento. Paulo, ele não te compara com uma estátua, ele não te compara apenas como uma simples construção, não. Ele compara-te com um edifício. Para que é que o edifício serve? Para influenciar a vida de pessoas. Deixa-me dizer-te uma coisa aqui rápida. Sabes, para de estar atento às construções à tua volta. Para. Quem define a quê? Como é que se diz isto? Efetividade, é assim? Eu ia dizer efetivação, vê só. Recebe inteligência, em nome de Jesus. Amém. A efetividade do nosso coração, sabes, e eu nem sei o que é que eu ia dizer com isto, na verdade. Já me perdi, em nome de Jesus. Mas o foco principal desta pregação aqui hoje é apenas centrar o teu coração onde tu estavas. Eu não sei em qual das partes, eu não sei em qual dos processos do Senhor é que tu estás hoje. Não sei em qual talvez não sei se tu ainda estás na parte de limpeza, não sei se tu ainda estás na parte da terraplanagem, de alisamento das terras, não sei se tu ainda estás na parte dos alicerces a ser montados, onde passa diariamente o teu ordinário, onde passa diariamente a tua vida e tu pensas que nada está a avançar, sabes? Mas olha uma coisa para mim. Deus, Ele não se esqueceu de ti. Deus, Ele não se esqueceu de ti. Olha para mim, Deus não se esqueceu de ti. Será que eu posso ter a tua atenção mais uns minutos para que tu olhes para mim e entendas isso e que queime no teu coração? Deus não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Deus não se esqueceu do projeto que Ele tem para a tua vida. Para de te comportar como uma obra sem dono. Meu pai disse uma cena pertinente lá no início, no culto de manhã. Também acontece aqueles que fizeram o projeto, alisaram as terras, até começaram com os firmamentos, mas abandonaram a obra a meio. É louco, não é? Sabes, e a vida com Deus não é fácil. A vida com Deus muitas vezes não é fácil. E a verdade é que Deus nunca nos prometeu que a nossa vida ia ser fácil. Nós podemos continuar a achar que somos florzinhas de Jesus e nós somos o ponto fraco do Senhor e Ele vai nos dar uma vida fácil, mas tu olhas para as 12 pessoas que estavam mais perto dele e vês como é que eles terminaram. Só um é que morreu de velhice. Os outros foram apedrejados, esfaqueados, crucificados. Mas sabes,
Quando Paulo nos compara com um edifício, é para o resgate de vidas, é para a influência de vidas, é para tu influenciares diretamente nas vidas das pessoas à tua volta. Não é apenas para tu construires para as pessoas admirarem, é para tu influenciares. Deus não te constrói para tu seres apenas algo recordado por uma cidade ou algo que as pessoas visitam para admirar. Não, Deus fez-te para tu fazeres de casa, para fazeres de habitação e para influenciares. Essa é a verdade do Senhor na nossa vida, sabes? Eu tenho sido muito grato ao Senhor. Deus tem feito tanta coisa. Se eu vos começar a dizer, sabes, a vida com Deus é extraordinária. A vida com Deus é extraordinária. A vida com Deus nunca perde a graça. Débora, a vida com Deus nunca perde a graça. Se ela alguma vez perdeu a graça em ti, é porque tu tens que voltar de onde vieste. Porque é que nós muitas vezes nos vamos esfriando com o que é do Senhor? Porque é que muitas vezes nós nos vamos esfriando com as coisas do Senhor? Não é porque Ele errou, não é porque Ele é diferente e não é porque Ele é imperfeito. Não, é porque tu te desviaste do projeto que Ele tinha para ti. E por isso é que está a custar tanto, sabes? Por isso é que custa. Por isso é que está a custar tanto e está a ser tão difícil tu voltares. Mas deixa-me dizer-te, aquele mesmo Deus que fez o projeto no início, aquele mesmo Deus que fez talvez a planta, aquele mesmo Deus que limpou todo o terreno e que o nivelou, é o mesmo Deus que vai terminar a obra e dar os detalhes no final e fazer com que ela seja completa. Então deixa-me dizer-te aqui, se tu estás incompleto esta tarde, se tu estás incompleto na tua vida, ainda há volta a dar. Não existe um momento onde Deus já não queira mais saber de nós, não existe nenhum momento onde Deus tenha desistido de nós e não existe nenhum momento onde Deus se tenha esquecido de nós. Ele não é um encarregado que abandona a obra. Ele não é um encarregado de um construtor que abandona a obra porque ela está a demorar muito. Muito pelo contrário, se ela está a demorar a ser feita, é porque a obra vai ser grande. É isso. Sabes, Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. E isso tem que ser uma verdade em tudo o que tu fazes. Tudo o que tu fazes tem que ser, tem que exprimir o facto que tu és apaixonado por Ele. Tu tens expressado a tua paixão por Jesus através do quê? Não dá para nós sermos apaixonados por Jesus e não influenciarmos as pessoas à nossa volta. Sabes? Paulo, quando ele te compara com uma lavoura e com um edifício, é para tu primeiro ser um terreno fértil que ele possa plantar, para que depois tu possas ser construído e ir para onde quem precisa. Há pessoas que precisam de ti. Há pessoas que precisam muito de ti. Sabes? Eu ainda tenho algumas coisas para dizer. Eu queria que nós baixássemos isso, as luzes. Sabes, eu queria que tu ficasses à vontade, porque eu creio que Deus está aqui, eu creio que o Espírito Santo dele está aqui e eu creio que Ele vai ministrar nos corações daqueles que estão famintos por Ele. Sabes, Deus Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui e só Ele é que te pode convencer a voltares ao projeto inicial. Só Ele é que pode fazer sentido e fazer-te voltar àquela promessa de projeto, de plano inicial e perfeito que Ele tem para a tua vida. Sabes, ei, recebe isto mais uma vez. Deus tem tantos planos para a tua vida. Deus tem tantos projetos para tu alcançares. E Deus tem tanta coisa e tanta gente para que tu influencies. Mas ei, deixa-me dizer-te uma coisa aqui importante. Ei, olha para mim aqui. Uma obra que influencia, tanto pode influenciar para o bem, quanto pode influenciar para o mal. Uma casa mal feita, um prédio mal feito, ele vai influenciar a vida das famílias desse prédio para o mal. É muito sério, sabes? É muito sério. Então para de te comportar como se tu fosses o único dependente dessa construção. Para de te comportar como se tu fosses o único influenciado pela tua construção. Não, há muita gente à tua volta que Deus colocou exatamente para tu influenciares. E a minha questão aqui hoje é, o que é que tu tens feito com essa influência? Tu tens deixado que a falta de firmamento na tua vida deixe que as pessoas fiquem com água dentro de casa? A falta de firmamento na tua vida tem deixado que existam rachaduras dentro de casa? Deixa-me dizer-te uma coisa. Deus, Ele programou-nos para o discipulado.
Deus programou-nos para o discipulado. Deus programou-nos para que nós possamos ser influência na vida de alguém e assim sucessivamente. Quando sabem a nossa declaração de propósitos, eu acho que é uma coisa inacreditável. Há uma parte da nossa declaração de propósitos que diz que cada crente é um adorador e um líder, né? Nós acreditamos nisso. Que há vocações individuais para cada um, mas há vocações para a congregação. Tu foste feito e uma das nuances da tua personalidade aqui dentro é seres um discipulador. O que é que tu tens feito? Tu tens influenciado alguém dentro da tua casa? Tens influenciado alguém dentro da tua congregação? Fecha os teus olhos esta noite. Fecha os teus olhos esta tarde. Sabes, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque eu sei que Deus Ele vai falar contigo onde tu estás. Mas eu queria que tu começasses a ser intencional, a pedir sobre a volta ao plano inicial. Começa a pedir ao Senhor, tu que não tens visto sentido na tua vida, começa a pedir ao Senhor para rebobinar o plano inicial, rebobinar o filme e começares. E sabes, muitas vezes vais ter de começar do início. Muitas vezes é como uma flecha. Muitas vezes tu vais ter de recuar uns metros para alcançar muitos mais. Mas não tenhas medo desse recuar. Não tenhas medo de recuar um pouco para voltar onde tu estavas. Não tenhas medo de recuar um pouco para ser impulsionado. Porque essa é a melhor virtude, a humildade dos filhos. Jesus era manso e humilde de coração. E Ele quer filhos humildes. Onde se for preciso voltar, eu vou voltar. Onde se for preciso eu rebobinar, eu vou voltar. Oh Senhor, como Tu és bom.